A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje eu vou continuar com o quadro Como isso me ajuda a ser cristão. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Batman, especificamente Batman, a série animada. Batman, The Animated Series, acompanha a vida de Bruce Wayne, um bilionário que, após presenciar o assassinato de seus pais quando criança, decide combater o crime como vigilante Batman. Aqui já mostra que ele já está ajudando. E em Gálatas, fala assim, em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Aqui já é uma lição bíblica, que mesmo com os pais dele morrendo, ele virou Batman, e ele ajudou. E ele ajuda o vigilante Batman em Gotham City, uma cidade dominada pela corrupção e pela violência. Ele enfrenta criminosos comuns e supervilões como Coringa, Pinguim, Charada, Duas Caras, Era Venenosa, Espantalho e Arlequina. Aqui, cada um é alguma parte oposta do Batman. O Coringa, ele representa o caos e a loucura. É o oposto do Batman, enquanto o Batman luta por ordem e justiça. O Coringa quer provar que qualquer pessoa pode sucumbir ao caos. O Pinguim, ele representa a corrupção, a ganância e o uso do poder político e o dinheiro para influenciar, para controlar o crime. O Charada, ele representa o orgulho intelectual, que ele tem orgulho da sua inteligência e fica mostrando para os outros que ele é superior intelectualmente. Então é tipo falar assim, eu sou burro, eu sou inteligente e você é burro. Você não sabe nada, você é um inútil por causa disso. E ele tem a obsessão por provar que é mais inteligente que todos, especialmente em cima do Batman. O Duas Caras, ele representa um conflito que todos nós temos, que é você lutar contra o seu lado ruim. Porque, representa o conflito entre o bem e o mal dentro de uma pessoa, que é o Harvey Dent. O Harvey Dent mostra como uma tragédia pode transformar alguém. A Era Venenosa, ela representa o extremismo, que a gente pode falar que esse extremismo é uma pessoa religiosa. Porque um exemplo, ela quer preservar a natureza, só que ela mata pessoas e tudo mais. E é igual a pessoa religiosa. Ela quer fazer tudo certinho, tudo. E ela quer criar regra que não existe. Que é, esse é um exemplo que a pessoa ela quer fazer tudo e ainda fala para os outros que isso não pode. Ela representa extremismo, seu desejo de proteger a natureza leva a desprezar e atacar a humanidade. É mesmo assim, a mesma coisa com o religioso. E o religioso ele não faz isso só com ele faz isso com os outros igual a Era, e ele também faz isso com Deus. Já o espantalho, ele representa o medo e ele usa o medo como arma. É tipo você amedrontar alguém na escola, como bullying para ganhar comida, dinheiro, essas coisas. Como um roubo, só que aí seria o roubo pelo medo. E enquanto o Batman precisa aprender a enfrentá-lo e superá-lo, que você precisa superar os seus medos para você continuar na fé, querendo ou não. Porque a fé é algo complicado. Você vai ter lutas, vai ter coisas desconfortáveis, mas você tem que se manter. E a Arlequina, ela representa a manipulação emocional e a dependência de relacionamentos destrutivos. Que é tipo aquela pessoa que tem uma mulher, um exemplo, que tem um marido que bate nela. É a mesma coisa. Que tem uma síndrome, que eu não lembro, que é uma síndrome que você começa, um exemplo, você é sequestrado e você começa a gostar de quem te sequestrou. E ela busca identidade
em pessoas, sendo que isso é uma coisa que até os próprios cristãos têm esse problema, que a gente busca a nossa identidade nos outros, sendo que a gente deve buscar a nossa identidade, além de a gente querer melhorar para a gente ter a nossa identidade, a gente buscar o Senhor, porque o Senhor é como o sal. Uma comida, ela uma pessoa que consome sal vai falar, não, o sal, ele, se você colocar isso na comida, ele vai deixar a comida salgada. Mas se você colocar, você vai perceber que o sal realça o sabor da comida. E eu vou continuar com o Batman. Com a ajuda do seu mordomo Alfred e do comissário James Gordon, e, em vários momentos de Robin, Batgirl, Batman protege os inocentes, enquanto tenta fazer justiça sem ultrapassar os seus princípios. Aqui é você ajudar os outros. Um exemplo, você é um policial, você ajudar os outros sem matar, sem você matar uma pessoa, porque na própria Bíblia fala para não matar. E a série explora não apenas as batalhas contra o crime, mas também os conflitos internos dos personagens, mostrando que muitos vilões tiveram passados trágicos que influenciaram suas escolhas. Mas o Senhor, Ele nos chama, mesmo com o nosso passado impuro, Ele nos chama para sermos pessoas melhores, porque Ele perdoa os nossos pecados, e os nossos pecados, eles só vão servir para balança, mas os nossos pecados vão ser perdoados se a gente se render. Ao longo dos episódios, Batman enfrenta desafios físicos e emocionais, precisando da sua inteligência, habilidade detetive e coragem para vencer seus inimigos. A animação se destaca pelo tom sombrio, pelas histórias bem desenvolvidas e pelas lições sobre responsabilidade, justiça, esperança e a importância de fazer o que é certo, mesmo diante das dificuldades. Tudo isso é muito difícil que o Batman faz. Só que o que a gente se identifica com o Batman são as lutas e o cansaço. E é isso que no mundo de hoje a gente tem dificuldade, que é a gente permanecer firme. Só que o Batman, ele sempre tem essas lutas e elas nunca cessam e ele não tem descanso. E ele não tem descanso porque ele não tem o Senhor. Porque se ele tivesse, ele teria descanso. E aqui eu vou falar sobre um versículo, um versículo final, né? E o capítulo é Romanos 12:21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa é a palavra que o Batman ele ensina a nós e o Senhor também nos ensina. Só que é algo que não é bíblico, ensina coisas bíblicas. Por isso que a gente não deve se prender às coisas que são só bíblicas, porque por causa disso a gente vira religioso e a gente fica grosso, o religioso fica. A gente não fica feliz, sendo que na própria Bíblia fala que Deus quer que nós sejamos felizes. E é essa palavra que eu deixo a vós, que o Senhor esteja com todos vocês e que a paz dele esteja sobre vós. Tchau!